Shalom, queridos, bom dia, paz do Senhor, é com imensa alegria e paz que começamos esse novo dia. Eu sou o pastor Eclésio e diariamente a gente está aqui fazendo esse devocional junto com vocês para poder trazer uma palavra, que o Espírito Santo nos guie, assim, ilumine, para que possamos não apenas ouvir, mas também viver o que o Senhor tem para nós. Antes de prosseguirmos, eu convido você a se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda. Deixa seu like aí, compartilhe essa mensagem com amigos, com familiares, e assim mais pessoas poderão ser alcançadas e fortalecidas pela fé. Hoje eu quero falar sobre o tema Fé que move o impossível. Então vamos juntos com o coração aberto, na poderosa palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 17, versículo 20, que diz assim: E respondeu Jesus: Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Repita comigo essa promessa de Jesus: nada será impossível para vocês. Que essas palavras ecoem na sua alma, porque a verdade contida nelas é a chance, é a chave, para uma vida de vitórias e de milagres. À primeira vista, pode parecer um versículo simples, mas nele reside uma profundidade que nos desafia e nos inspira. Jesus, conversando com seus discípulos, após eles não conseguirem expulsar um demônio de um menino, frustrados e envergonhados, eles perguntaram a Jesus por que falharam. A resposta de Jesus não é um sermão de repreensão, mas é um convite à reflexão sobre a natureza da fé. Ele não está dizendo que eles não precisavam, ele não estava dizendo que eles não precisavam de uma fé enorme, de uma fé que pudesse encher o estádio. Muito pelo contrário, ele aponta para algo minúsculo, quase que insignificante, um grãozinho de mostarda. O grão de mostarda na época era a menor das sementes, pequena, mas com um potencial gigantesco. Quando plantada, a mostarda cresce e se torna uma das maiores hortaliças, capaz de abrigar pássaros em seus ramos. A mensagem de Jesus é clara: a força da nossa fé não está no seu tamanho aparente, mas no objeto em que ela é depositada. A fé, por menor que seja, quando ancorada no Deus Todo-Poderoso, se torna uma fé imparável, capaz de mover montanhas. Imagine por um momento uma montanha em sua frente. Talvez seja uma dívida esmagadora, um diagnóstico médico assustador, um relacionamento em ruínas, um vício que parece insuperável. Seja qual for a sua montanha, ela parece grande e imóvel. E talvez hoje você se sinta pequeno demais para enfrentá-la. E é aí que a palavra de Deus entra em ação. Ela nos diz que precisamos ter uma fé gigantesca para mover essa montanha. Precisamos ter uma fé genuína, uma fé que confia plenamente no poder de Deus. Pense na história de Maria, mãe de Jesus. Ela era uma jovem simples, vivendo em uma pequena cidade, com planos para sua vida. Então o anjo aparece e anuncia que ela, uma virgem, conceberia o Filho de Deus. Humanamente falando, a situação de Maria era impossível. A montanha de incredulidade, de julgamento, de desafios sociais era colossal. Mas o que Maria responde? Aqui está a serva do Senhor. Que me aconteça conforme a sua palavra. Isso está lá em Lucas capítulo 1, versículo 38. A fé de Maria, como um grão de mostarda, não era baseada no que ela podia ver ou entender, mas na sua confiança total no poder e na palavra de Deus. E essa fé moveu o impossível, trazendo o Salvador ao mundo. Agora pense em Pedro, caminhando sobre as águas. O mar estava agitado, o vento era forte, ele deu os primeiros passos de fé, saindo do barco e indo em direção a Jesus. Naquele momento, ele estava fazendo o impossível. A física diz que o homem não pode andar sobre as águas, mas a fé de Pedro o impulsionou. A física diz que o homem não pode andar sobre as águas. No entanto, quando ele tirou os olhos de Jesus e se concentrou na tempestade, a sua fé vacilou. E ele começou a afundar. A história de Pedro nos mostra a fragilidade de nossa fé quando ela é focada nas circunstâncias e não no autor e consumador dela, que é Jesus. Mas a história não termina ali. O que Jesus fez? Ele imediatamente estendeu a sua mão e salvou,
reafirmando que mesmo a fé vacilante, quando clama por ajuda, é resgatado pelo amor e pelo poder de Deus. A fé que move montanhas não é uma fé que nega a realidade do problema. É uma fé que reconhece a grandiosidade da montanha, mas que confia na onipotência daquele que a criou. É a fé que nos faz olhar para a montanha e, em vez de dizer que eu não consigo, dizemos Jesus pode. É uma fé que nos capacita a dizer a nossa montanha de dívidas, em nome de Jesus, você vai se mover. A nossa montanha de enfermidades ou a montanha de enfermidades de outras pessoas, pela fé você será curada. E a montanha de desânimo, a alegria do Senhor é a minha força. Essa fé não é uma fórmula mágica, mas um relacionamento de intimidade e confiança com o nosso Senhor. É a certeza de que a promessa de Deus é maior do que todos e qualquer desafio. A Bíblia está repleta de histórias que comprovam isso. Gideão, com seu pequeno exército, Davi, na funda contra o gigante Golias, os 3 amigos de Daniel na fornalha ardente. A fé deles não era medida pela força ou pelo tamanho de seus exércitos, mas pela sua confiança no poder sobrenatural de Deus. Eles sabiam que, com Deus, o impossível se torna possível. A nossa vida é um testemunho diário de fé. É um testemunho diário dessa fé. Talvez você não se sinta forte, talvez sua fé pareça pequena e frágil, mas lembre-se, não é o tamanho da sua fé, mas a grandeza do seu Deus que fará o milagre. O que é um grão de mostarda para um Deus que criou o universo com uma palavra? O que é uma pequena fé para Deus que move os céus e a terra? A resposta é o suficiente, é tudo o que você precisa. Agora, eu pergunto a você, com todo o meu coração, como você pode aplicar essa verdade para a sua vida? Para hoje, sugira uma atitude prática. Identifique a montanha que está diante de você. Dê um nome para ela, não a ignore, não a negue. Mas com a fé de um grão de mostarda, pare por um instante. Olhe para essa montanha e em voz alta, diga o nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus, eu confio que essa montanha se moverá. Eu confio que Deus tem o poder de abrir o caminho aonde não há nenhum. Eu confio que o impossível se tornará possível, que a sua oração seja um ato de fé, que a sua atitude, uma declaração de confiança inabalável no poder de Deus. Eu quero nessa hora convidar você a orar. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, que a tua graça e o teu amor que nos envolve nesta manhã gere em nós um coração grato por esse novo dia, por essa nova oportunidade de viver e crer. Agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, que é farol para a nossa alma. Agradecemos pela promessa de que a nossa fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente para mover as montanhas que se levantam em nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes em que olhamos mais para os problemas do que para a Sua majestade. Perdoa-nos pelas vezes em que nossa fé foi fraca e nossa confiança abalada. Nesse momento, Pai, colocamos-nos diante de Ti e as montanhas que nós enfrentamos. Tu conheces cada uma delas, as montanhas da enfermidade, da escassez, da solidão, do medo, da incerteza. Tu sabes das batalhas que travamos em nossos corações e das lutas que enfrentamos em nossas famílias e no nosso trabalho. Mas hoje, com o coração cheio de fé, declaramos que o Teu poder é maior do que qualquer obstáculo e que a nossa fé não esteja ancorada nas forças, mas na Tua onipotência. Que possamos olhar para Ti, o autor e consumador da nossa fé, e não para as circunstâncias. Senhor, que a semente de fé que plantaste em nossos corações germine e cresça, tornando-se uma árvore frondosa que nos sustenta e nos dá sombra. Que a Tua palavra nos acompanhe durante todo o dia, nos lembrando que nada é impossível para aquele que crê. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos viver este dia com coragem, com esperança e com a certeza de que Tu estás conosco em cada passo, em cada decisão e em cada desafio. Oramos por todos os que estão nos ouvindo nesse momento, que cada um sinta a Tua presença, o Teu toque curador, o Teu abraço consolador.
Que a paz que excede todo entendimento inunde os seus corações e mentes. Que a tua bênção se derrame sobre suas famílias, seus lares, seus trabalhos e seus projetos. E que a fé deles seja renovada e que eles vejam milagres acontecerem em suas vidas. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor abençoe ricamente a sua manhã, a sua casa e cada passo que você der nesse dia. Lembre-se, sua fé, por menor que seja, tem o poder de transformar o impossível em possível. E que a paz de Cristo esteja com você. E se essa mensagem tocou o seu coração, te convido a se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse link com seus amigos e familiares. Deixa seu comentário abaixo e nos diga o que você mais gostaria ou precisa de oração. Se você precisa de uma oração especial, deixe seu pedido para que possamos orar juntos. A sua participação fortalece a nossa comunidade, o nosso canal e nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Que Deus abençoe no nome de Jesus.